Olá, que alegria ter você aqui comigo. Eu me chamo Daniele de Carvalho, sou nutricionista, estou estudando a arte da aromaterapia. É algo que surgiu na minha vida há 3 anos atrás, que eu sou extremamente hoje apaixonada e amo o mundo dos óleos essenciais. No começo, quando eu ouvia falar sobre óleos essenciais, eu imaginava que era um cheirinho para a gente colocar em casa, né, para deixar o ambiente mais cheiroso e aconchegante. E eu vou te dizer que você não está errado se você pensa assim, dessa forma também. Porque os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos. Porém, o que eu não fazia ideia era a capacidade que os óleos essenciais tinham e têm de tratar tanto questões emocionais quanto questões do nosso corpo e saúde física mesmo. E como assim os óleos essenciais têm essa capacidade de nos tratar, né, de trazer propriedades curativas para o nosso corpo, para a nossa mente? Isso se deve porque nós, enquanto seres humanos, somos formados da mesma base que as plantas, que são compostos de carbono. Isso mesmo. Não sei se você vai lembrar das suas aulas de biologia, mas as pessoas às vezes que são da área, né, de ciências humanas, elas conseguem ter essa percepção um pouco melhor, justamente porque as nossas células, elas se semelham muito às células das plantas. E os óleos essenciais nada mais são do que o sistema imunológico da planta em ação. A planta, ela tem em si uma capacidade de se proteger contra agentes externos, contra vírus, bactérias, enfim. Cada planta tem em si uma capacidade primária de se manter viva e uma capacidade secundária de se proteger contra qualquer fator físico, contra qualquer fator externo. E isso é muito bacana porque às vezes o aroma de uma planta também, ao invés de só repelir predadores, ela atrai. Isso faz com que cada planta tenha em si essa capacidade de se cuidar, de se proteger. Então, o que são óleos essenciais? Bem, óleos essenciais são compostos, como eu já citei aqui, aromáticos voláteis. Isso mesmo, eles são voláteis. Então, se você tem um frasco desse na sua casa, você não pode deixar ele aberto. Ele precisa ser protegido contra a luz, inclusive. Então, geralmente, os frascos de óleos essenciais, eles têm essa coloração âmbar. Eles não devem ser armazenados, estocados em ambientes com muita claridade, com muito calor. Os óleos essenciais, eles precisam também ser armazenados em recipientes de vidro. Isso porque o plástico faz polaridade com o óleo essencial. E se você ainda não conhece o óleo essencial, ou se você já conhece, você vai perceber que quando você pinga uma gotinha na tua mão, ele não tem uma textura oleosa. Ele recebe esse nome justamente porque ele não se dilui, por exemplo, na água. Ele tem uma densidade diferenciada de qualquer outro composto. Então, por isso desse nome, óleo essencial. E o nome diz tudo, né? Ele é extremamente essencial para nós. E os óleos essenciais, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e eu lembro que quando eu comecei a falar sobre os óleos, até no consultório mesmo, dando alguns exemplos para alguns pacientes queridos, eu explicava que eles são usados há muito tempo, muito tempo. E pesquisando alguns cursos que eu tenho feito também, eu percebo que eles arremetem o início da aromaterapia, muitas questões até relacionadas com religião mesmo. E olhando a princípio, o princípio de todas as coisas, é muito simples a gente entender os óleos essenciais, essa capacidade que ele tem de nos proteger. É só a gente lembrar do Éden, é só a gente lembrar da criação, do princípio da criação. Deus fez todas as coisas. Ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou as estrelas, ele criou as plantas, ele separou o terreno, ele separou terra de águas. E depois de ter formado tudo, Deus criou o homem. Quando ele criou o homem, ele falou aqui, ó, eis o jardim, né? Use, se aproprie. Então, eu tenho certeza que Deus, ele tinha consciência de que nós, enquanto seres humanos, precisávamos daquele ambiente para nos tratar, tanto emocionalmente falando, quanto cuidar das nossas questões, do nosso corpo físico mesmo. Então, eu gosto mais de arremeter a história da aromaterapia com o Éden, ok? E como eu estava falando, né? Repetindo mais uma vez, os óleos essenciais, então, eles são esses compostos aromáticos. Então, tem óleos essenciais com cheiro excelente. Tem alguns que o cheiro é tão concentrado, tão forte, que realmente a gente só consegue fazer uso dele diluído. Então, ao longo do tempo aqui, nesse bate-papo,
Eu tenho certeza que quando a gente escolhe alguém para nos ensinar sobre algum assunto, a gente precisa ter afinidade com essa pessoa. Então, conforme você for assistindo mais vídeos que eu vou fazendo, você vai entender um pouco mais sobre diluição, você vai conseguir entender como usar óleo essencial dependendo da idade de cada pessoa, criança, adulto, gestante, idoso, como que se faz isso? Quais são as formas de uso desses óleos essenciais? Existem 3 formas principais para fazer o uso. Como que acontece essas questões metabólicas a nível de corpo? Por que um óleo essencial, quando eu inalo, cai na minha corrente sanguínea? Como assim? Ao longo dos dias nós vamos ter muita conversa. Se você tem qualquer dúvida, vai deixando nos comentários. No decorrer dos outros vídeos, eu vou estar sempre explicando e tirando essas dúvidas também. Se você olhar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar as minhas redes sociais. Eu estou aqui disponível para ajudar vocês a mergulhar nesse mundo, assim como há 3 anos atrás eu tinha muitas dúvidas e ainda tenho, porque o conhecimento a gente nunca deixa de ter. E assim como eu escolhi referências para hoje, entender um pouco do que eu já entendo, eu sei que você também está começando nesse caminho e eu te digo, é um caminho sem volta. É apaixonante entender o quanto essas gotinhas aromáticas têm capacidade de trabalhar em nós questões, como eu já disse, emocionais, questões a nível de pele, porque tem muitas pessoas que usam os óleos essenciais e os seus benefícios para beleza, para estética. Existem formas de uso dos óleos para tudo, sem levar para questões religiosas, mas trazendo à luz da Bíblia, nós entendemos que quando nós estamos em equilíbrio com o corpo e com a nossa mente, não tem como o nosso espírito não nos completar. E como eu estava dizendo com relação à importância dos óleos essenciais desde o princípio de todas as coisas e o quanto Deus ele é perfeito na criação em si, assim como Deus é 3 em 1, nós também somos 3 em 1. Então nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Nós precisamos cuidar para que esse equilíbrio esteja perfeito. Então o que a gente percebe é que nos dias de hoje as pessoas estão extremamente ansiosas, extremamente preocupadas. As pessoas não se permitem mais sentir as emoções em todas as suas esferas, porque hoje se a gente está um pouco triste já começa, porque eu acho que eu estou com depressão. Se a gente começa com qualquer sintoma, a gente já quer pesquisar e encontrar algum problema em nós. Entenda uma coisa, você foi feito perfeito. Todas as questões emocionais, todas as questões de doença física, todas essas questões a gente consegue solução dentro de nós. Deus nos deu essa capacidade de nós nos curarmos com a nossa mente, com a nossa decisão, com a nossa palavra. E os óleos essenciais eles vieram apenas para agregar toda essa convicção que nós temos e fazer essa junção perfeita, corpo, alma e espírito. Confia, feche seus olhos, inala um óleo essencial que eu tenho certeza que você vai encontrar esses benefícios, como eu comentei aqui, que são vários. E é isso, um grande abraço. Se você observar na descrição desse vídeo, você vai perceber que toda semana eu tenho feito aulas ao vivo. Eu tenho explicado sobre alguns protocolos de questões mesmo física e emocional também. E eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, curtir, comentar. Isso tudo me ajuda muito. Então eu tenho certeza que essa ajuda que eu estou te dando, às vezes, de uma maneira simples, descomplicando no caso, né? A aromaterapia, eu tenho certeza que eu posso contar com você também. E é isso, um grande abraço.